Olá! No vídeo anterior, iniciamos o processo de prestação de contas com o registro das atividades. Neste, vamos dar continuidade a partir dos indicadores. No vídeo em que falamos sobre a elaboração de projetos, tratamos sobre a formulação desses indicadores de acordo com as temáticas e objetivos das propostas. Agora, no registro das atividades, vamos informar os resultados que devem estar no relatório de prestação de contas que disponibilizamos em nosso site. Neste vídeo, trataremos sobre os indicadores relacionados aos resultados dos projetos alcançados. Para isso, lembramos sobre os indicadores. Eles são medidas que servem para dar visibilidade às ações das comunidades. Por meio deles, mostramos o fortalecimento da luta dos povos da floresta, do campo, das águas e das cidades em defesa da Amazônia, na integração entre a vida humana e a natureza com a proteção da floresta, a recuperação de área degradada, as ações de manejo e reflorestamento, a produção e comercialização de alimentos que melhoram a segurança alimentar e nutricional. Passamos então para o registro desses resultados no roteiro de prestação de contas. Veja no roteiro de relatório de prestação de contas qual destes resultados tem a ver com o seu projeto. Economia dos povos da floresta, conservação ambiental e da biodiversidade, autonomia econômica e política das mulheres, segurança alimentar e nutricional e fortalecimento das organizações locais e suas articulações. Olha só, como vimos no vídeo que trata da elaboração de projetos, todas as iniciativas devem estar inseridas na temática de fortalecimento das organizações. E, para além dela, a iniciativa pode estar contida nas outras 4 ou menos. Então, você deve informar os resultados de acordo com as temáticas do seu projeto. Por exemplo, se ele está dentro da temática Economia dos Povos da Floresta, preencha. Se ele não estiver, então pule para a próxima temática. O tema Economia dos Povos da Floresta trata dos resultados da produção anual de alimentos, da produção de artesanato e de sua comercialização. Você só vai saber quanto foi produzido se tiver registrado diariamente a produção em seu caderno de anotações. Se o seu projeto está inserido nela, preencha todos os dados. Se não, pule para a próxima temática. No roteiro de relatório de prestação de contas, você encontra um anexo para o preenchimento das informações sobre a produção. Nele, você informa a produção anual realizada pelo projeto. Por exemplo, se o seu projeto produz açaí, identifique o produto na tabela. Em seguida, informe a unidade de medida utilizada na produção, ou seja, se é quilo, litro, lata, paneiro, número de peças. Se você utilizar paneiro ou lata como unidade de medida, informe a quantidade em quilos que cabe em cada um. Depois registre a quantidade do produto no ano 0, ou seja, registre a produção no ano anterior ao início do projeto, que é o que chamamos de marco zero. Caso não tenha produção no ano 0, escrever sem produção. Em seguida, registre a produção de 1 ano após o início do projeto e 2 anos depois. Por isso, é importante registrar tudo no caderno de anotações, mantendo as informações organizadas, facilitando no momento da prestação de contas. Se o seu projeto desenvolve atividades voltadas à proteção de florestas, recuperação de áreas degradadas, recuperação de nascentes e beiras de igarapés, por exemplo, você deve informar o tamanho da área trabalhada. Não esqueça que para isso utilizamos a medida por hectare, que é identificada pela sigla HA. Lembrando mais uma vez que 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados, que equivale a aproximadamente um campo de futebol de 90 por 120 metros. Você deve informar, caso o seu projeto esteja contido nesta temática, o número de nascentes protegidas, o número de sistemas agroflorestais implantados ou enriquecidos, quantos viveiros foram implantados ou revitalizados, quantas mudas de árvores foram produzidas em viveiros e quantas árvores foram plantadas em áreas definitivas. Ufa! É muita coisa, não é? Mas se tu não registrares, não vai prestar,
porque a informação vai ficar capenga. Nesse tema, deve ser informado se o projeto realizou ações para fortalecer organizações e atividades produtivas diretamente voltadas para grupos específicos de mulheres. Não deixe de informar a participação das mulheres nos projetos apoiados. Na temática segurança alimentar e nutricional, vamos tratar sobre a melhoria da alimentação das famílias. Aqui deve ser informado se o projeto produziu alimentos para o autoconsumo, ou seja, para a alimentação da própria família. Preencha no roteiro as atividades de educação alimentar realizadas, considerando a melhoria dos hábitos com o consumo de alimentos saudáveis e a valorização de produtos locais nativos da Amazônia. Informe o número de quintais produtivos que foram implantados ou enriquecidos e se as famílias estão fornecendo alimentos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que são 2 programas governamentais conquistados pela população e que possibilitam o acesso à alimentação saudável no campo e na cidade. O fortalecimento das organizações é um assunto que passa por todos os projetos. As temáticas anteriormente tratadas mantêm uma ligação forte com a organização popular. Portanto, medir o protagonismo das organizações é estratégico para o avanço da luta e da resistência. As ações realizadas no fortalecimento organizativo de associações e grupos locais criam condições para medir o avanço. Por exemplo, informe se os espaços de convivência comunitária foram implantados, reformulados ou equipados. As ações específicas que envolvem o fortalecimento ou criações de redes, parcerias, articulações, demonstram o crescimento da incidência da organização. Elas também devem ser informadas na prestação de contas. Se o projeto envolver construções de espaços de produção ou de convivência coletiva, indique a evolução feita desde o registro do Marco Zero, ou seja, desde antes de iniciar a obra. Bom, pessoal, espero ter ajudado a prestar contas das atividades do projeto. Se ainda resta dúvidas, você pode consultar o Guia de Elaboração, Gestão e Monitoramento de Projetos disponível no site do Fundunema. Fico por aqui. Continue assistindo os outros vídeos desta série. A seguir, trataremos da gestão financeira do projeto na prestação de contas. Fiquem ligados e ligadas!